Olá, você que nos acompanha em nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de agentes públicos, nós vamos passar a ver as demais disposições, os demais direitos dos agentes públicos. Nós já analisamos a parte envolvendo concurso público, envolvendo as formas de provimento, o exercício, a estabilidade, e a partir de agora vamos ver alguns direitos, vamos ver a parte remuneratória do servidor, do agente, para nós estarmos acompanhando aí, para, se cair na sua prova, você saber responder, você saber onde está. Perfeito, gente? A partir de agora, acompanhe na tela conosco. Olha só, nós vamos ter aqui ao servidor público civil, passa um traço simples aqui de baixo, ó. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, o servidor público civil tem direito à associação sindical. O militar não tem direito à associação sindical, apenas o servidor público civil. Direito de greve, pessoal, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Nós não temos essa lei específica, então se aplica a lei de greve normal dos seletistas, dos empregados públicos, tá? Tem que saber isso. A reserva de percentual de cargos para pessoas com deficiências nós já falamos e já marcamos, inclusive. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? Necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí você precisa botar um vide, bota vide lei 8745 de 93, vide lei 8745 de 93. Se efetivamente cair na prova de vocês alguma questão referente às contratações temporárias, a estas contratações, se aparecer estas palavrinhas-chave aqui, ó, contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, vocês devem vir para o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e para a lei 8745 de 93. Esta lei 8745 de 93 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37. E aí aqui no artigo 2º, nós teremos as situações que são consideradas necessidade temporária de excepcional interesse público. A situação que estará na prova de vocês tem que se enquadrar em alguma dessas situações aqui, ó. Assistência em situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, e aí vem aqui, ó, toda essa lista, perfeito? Se cair, é aqui que vocês vão encontrar, vocês têm que vir e procurar aqui nessas disposições. Remuneração, pessoal, agora nós vamos para a parte remuneratória, é uma parte um tanto chata para vocês compreenderem, tá? Mas é necessário saber, é necessário ter em mente. Olha só, artigo 37, inciso 10. Não pode esquecer isso de modo algum. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39. Deixa eu abrir o artigo 39 e ir para o parágrafo 4º para vocês compreenderem, que é os subsídios dos políticos, tá? Artigo 39, parágrafo 4º. Olha na tela comigo. O membro de poder é deputado, senador, magistrado. O juiz é um membro de poder, membro do poder judiciário, um juiz, um ministro. Então, olha só, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso a majoração, alteração por intermédio de lei, que é o que está no artigo 37, inciso 10, e o teto constitucional, no inciso 11 do artigo 37. Marca este parágrafo 4º. Recebem por subsídio. Subsídio. Bom, quem mais recebe por subsídio? Os servidores da segurança pública. Você vai descer lá para o artigo 144, pega ali no artigo 39, parágrafo 4º, você vai botar vide art. 144, parágrafo 9º. Parágrafo 9º, para você saber. Então, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, todos aqueles integrantes do artigo 144 não recebem remuneração, recebem subsídio. Subsídio, parcela única. Não tem assim, tipo, vencimento base, mais adicionais. É parcela única. Olhe comigo aqui, ó. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 9º, ou seja, através de subsídio. Ok, pessoal? Então, está aqui, ó. Volta lá. Artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos. Então, servidores públicos, 8.112, Lei 8.112, remuneração. E o subsídio dos demais agentes públicos, aqueles que nós vimos ali, membros de poder, policiais, ocupantes de cargos eletivos, ministros, secretários, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Passa marca-texto aqui. Não existe situação de alterar subsídios ou remuneração de agentes públicos por decreto. Fere o artigo 37, inciso 10, apenas por lei e lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso. Como iniciativa privativa, claro, cada poder encaminha o projeto de lei para dar o aumento para o seu pessoal. Executivo dele, judiciário dele, legislativo dele. Assegurada a revisão geral anual, sempre que na mesma data e sem distinção de índices. Então aqui, essa parte é só para a Constituição, assegurada a revisão geral anual, tá, gente? Mas está aqui na Constituição. Então, marca isso aqui, que nós vamos ter remuneração e nós vamos ter subsídios. Vem para o inciso 11, olha o tamanho desse inciso 11, tá? Esse inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, deixa eu desenhar para vocês isso. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês conseguirem compreender esse teto constitucional. Não é difícil, não é difícil mesmo, gente. Basta nós conseguirmos compreender exatamente o que está sendo falado ali, tá? O que quer dizer, o que está querendo dizer. Então, acompanhe no quadro branco comigo, a partir de agora. Então, nós vamos ter aqui, ó, teto geral, um teto geral. Esse teto geral que se aplica a todos os agentes públicos, para quem é empregado da iniciativa privada, não. Teto geral, ministro do STF. Ministro do STF. Bom, a partir disso nós vamos ter os poderes, tá? Olha só. Executivo,
legislativo e judiciário. Judiciário, tá? No executivo, olha só, no executivo, quem pode ganhar igual a ministro do STF? Não pode ganhar mais. Quem? O presidente. O presidente da República pode ganhar a mesma coisa que um ministro do STF. No poder legislativo, e aqui nós estamos, ó, União, ok? União Federal. No legislativo, deputados e senadores, tá? Deputados e senadores podem ganhar a mesma coisa que um ministro do STF. No poder judiciário, todos os ministros, desembargadores e juízes podem ganhar igual a um ministro do STF. Todos. Professor Felipe, mas o inciso 11 está dizendo que o ministro tem que ganhar 90,25% de um ministro do STF. Está dizendo isso no inciso 11. Foi declarado inconstitucional em uma ADI. Foi declarado inconstitucional, porque quebra a isonomia entre a magistratura federal e a magistratura estadual. Então, todo o membro do Poder Judiciário, não os servidores do Judiciário, todos os membros do Poder Judiciário, os ministros do TST, do STM, do STJ, podem ganhar igual um ministro do STF. Todos os juízes de primeiro grau, federal e estadual, podem ganhar igual um ministro do STF. Estão sujeitos apenas ao teto geral de ministro do STF. Não pode ultrapassar. Ok? Bom, ainda no federal, no executivo, os servidores do Poder Executivo Federal, os servidores federais, estão sujeitos a teto de ministro de Estado. Ministro de Estado. Professor Felipe, mas isso não está ali. Não, eu já vou marcar com vocês na Lei 8.112. Calma. No âmbito do Poder Legislativo Federal, os servidores estão sujeitos ao limite de deputado federal e deputado e senador. Um servidor da Câmara dos Deputados e um servidor do Senado Federal não pode receber mais que um deputado federal e um senador. Onde está isso, professor Felipe? Não está ali no artigo 37, inciso 11. Já vou mostrar para vocês na Lei 8.112. Tem que ir memorizando isso, ó. O presidente da República, os deputados, os senadores e todos os membros do Poder Judiciário têm como teto o subsídio de ministro do STF. Beleza? Fechamos no federal. Olha só, o federal é tranquilo. Ó, na União, o presidente sujeito a teto de ministro, deputados e senadores sujeito a teto de ministro, membros do Poder Judiciário total, federal e estadual, a ministro do STJ. Bom, agora nós vamos descer para os estados. Olha só, no executivo estadual, legislativo e judiciário. Como funciona no executivo federal? Estadual, nós teremos o governador. Tá? O governador, hoje, na prática, poderá receber a mesma coisa que um ministro do STF. Por quê?
Porque o governador, no âmbito dos estados, se houver emenda constitucional, ele poderá estar sujeito ao teto de desembargador. Como o desembargador do estado hoje pode receber a mesma coisa que um ministro, o governador pode receber a mesma coisa que o desembargador, então dá na mesma. Conseguiram entender? Antigamente, antes de ser compreendido como inconstitucional, um desembargador poderia receber 90,25% de ministro do STF. Então, um governador poderia receber no máximo igual um desembargador, que ficaria então em 90,25% de ministro. Hoje, como um desembargador pode receber a mesma coisa que ministro do STF, o governador pode receber a mesma coisa que ele, desembargador. Então, um governador hoje pode receber a mesma coisa que o presidente da República, que um deputado federal, que um senador e que todos os membros do Poder Judiciário, ok? E os servidores do Poder Executivo Estadual não podem receber mais que o governador. Ficam sujeitos ao teto de governador. No Poder Legislativo Estadual, como ficam os deputados estaduais? Deputados estaduais aqui, eles vão ter um escalonamento que nós vamos marcar, mas os deputados estaduais não podem receber mais que 75% de um deputado federal. Vou botar aqui, ó, deputado federal, DF. No âmbito do Poder Legislativo, os deputados estaduais terão um escalonamento previsto na própria Constituição que não poderá exceder a 75% dos vencimentos de um deputado federal. Beleza? Já vamos marcar tudo isso para você entender. Deputado estadual vai escalonando e não pode receber mais que 75%. E do Poder Judiciário Estadual? Qual é o teto? Ministro do STF. Nós já falamos lá, ministro do STF. Perfeito, pessoal? No âmbito do Judiciário estadual. Bom, visto isso aqui no âmbito da União dos Estados, nós temos que compreender o município. No município é o seguinte: o prefeito municipal é o teto para todos os servidores da Câmara e servidores do Executivo Municipal. Os servidores da Câmara de Vereadores estão sujeitos ao teto do prefeito, mesmo sendo servidores da Câmara, teto do prefeito. E os vereadores, terá um escalonamento dos deputados estaduais, não passando de 75%, a depender do número de habitantes. A gente vai ter que ver esse escalonamento. Número de habitantes. Nenhum vereador pode receber mais que 75% de um deputado estadual. Viram por que quando o pessoal fala que dá aumento para os deputados federais e tal, tem um efeito cascata? Sim. Por quê? Porque aí pode dar para o Poder Legislativo Estadual, pode dar para os vereadores também. É um efeito cascata, porque é fixado em percentual. Um deputado estadual pode receber até tantos por cento de um deputado federal. Um vereador pode receber até tantos por cento de um deputado estadual. Então, no município, todos os servidores públicos, tanto do executivo quanto do legislativo, o teto é do prefeito, exceto um: procurador municipal. Procurador municipal pode receber até 90,25% de um ministro do STF. Sim. Tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Membros do Ministério Público e da Advocacia Estadual, até 90,25% de ministro do STF. O teto na ADI foi igualado para os membros do Poder Judiciário, membros da Defensoria Pública,
da Advocacia Pública Estadual e Municipal continuam sujeitos a 90,25%. Beleza? Bom, agora eu vou voltar para aquele dispositivo e vou explicar para vocês, marcando tudo isso que nós falamos aqui. Vamos marcar tudo isso que nós falamos, justamente para vocês compreenderem onde está. Vamos novamente para o artigo 37, inciso 11 da Constituição, que está na tela para vocês. Então, a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, membros dos poderes, ó. Então, membro dos poderes é magistrado, né? Magistrado, vereadores, deputados, ó, membro de qualquer dos poderes da União, dos estados, federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões de outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, então tem que cuidar assim, ó, cumulativamente ou não, passa um traço simples aqui. Por quê? Porque o STF disse que nos cargos cumuláveis na forma da Constituição, que nós já veremos qual é, tá? 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, 1 da área da saúde com profissão regulamentada e outro de professor, estes cargos, o teto se aplica isoladamente para cada um. Sim, se o cara tem 2 cargos de professor, ele pode receber o teto constitucional num e o teto no outro, somar os 2, normal. Recebe os 2. Tese de repercussão geral, preciso que vocês estudem no caderno de súmulas e teses sobre agentes públicos as teses, beleza? Então, cumulativamente ou não, passa o traço simples aqui para você saber que nos cargos cumuláveis na forma da Constituição, o teto é isolado para cada um deles. Incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Teto geral. Ninguém acima, ó, ninguém acima pode exceder ministro do STF. Aí nós vamos ter, aplicando-se como limite nos municípios, o subsídio do prefeito. Ó, município, subsídio do prefeito para todos os servidores, só servidores, servidores do executivo e servidores do legislativo. Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Olha aqui, ó. Então, nos estados do Distrito Federal, os servidores do Executivo, os subsídios do governador. Igualzinho como nós tínhamos desenhado lá, ó. Dentro dos servidores do Executivo Estadual, o governador. Ninguém pode ganhar mais que o governador. O subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo. Nas câmaras, nas assembleias legislativas dos estados e na Câmara Distrital aqui, nenhum servidor pode ganhar mais que um deputado estadual ou distrital. Cada um, os servidores, cada um no seu quadrado. Ninguém pode ganhar mais que o membro do poder. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Essa parte aqui que foi declarada inconstitucional, ó. Limitado a 90% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Isso aqui que foi limitado. Foi riscado, entre parênteses, está riscado. Vocês não estão enxergando aqui porque é uma ADI, mas foi riscado. Hoje é isso aqui, ó. O subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça no âmbito do Poder Judiciário. E o desembargador do Tribunal de Justiça poderá, então, receber igual a um ministro do STF, porque foi riscado esse 90 inteiros para eles, para a magistratura. No âmbito do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário estadual, nenhum servidor do Judiciário pode ganhar mais, então, que um desembargador. O teto é o desembargador do Tribunal de Justiça. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores, e o STF fixou tese de repercussão geral dizendo que esses procuradores aqui são tanto os procuradores estaduais
quanto os procuradores municipais. Eu nunca na minha vida vou conseguir ver assim, mas o STF viu assim. Ele está dizendo aqui, ó, olha só, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, claro que é o estadual, aos procuradores estaduais e aos defensores públicos estaduais. Município está aqui, ó, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Olha só, para vocês verem a incoerência. O vice-prefeito municipal não pode receber mais que o prefeito. Não pode. Mas o procurador municipal pode receber igual um desembargador do Tribunal de Justiça. Vê se pode isso. Então, aqui ficou, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores estaduais e municipais e aos defensores públicos. E aqui, pessoal, tem que lembrar o seguinte, ó, esse 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal vale para esse povo aqui, ó. Um membro do Ministério Público Estadual, um PGE, procurador do Estado, e um defensor público estadual, ele continua limitado a 90,25% de ministro do STF. A ADI só alcançou os membros da magistratura. Os desembargadores dos estados e os juízes estaduais podem ganhar igual um ministro do STF. Mas esse limite de 90,25% de ministro de STF continua para os membros do Ministério Público Estadual, para os procuradores estaduais e municipais e para os defensores públicos. Beleza? Tem que lembrar disso. O teto se aplica isoladamente a cada um dos cargos, tá? Os procuradores municipais estão abarcados aqui nessa expressão, por isso eles estão sujeitos a 90,25. Agora nós vamos para a Lei 8.112. Lei 8.112. Vamos lá para a Lei 8.112. Olha só. Vai para o artigo 42. Aí no artigo 37, inciso 11, você vai botar vide art. 42. Tá na tela para vocês, olhem comigo, ó. Nenhum servidor público federal de qualquer dos poderes poderá ultrapassar esse limite aqui, ó. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, no âmbito do Executivo Federal. Então, nenhum servidor federal pode receber mais que um ministro de Estado, por membros do Congresso Nacional. No âmbito do Poder Legislativo, nenhum servidor do Legislativo pode receber mais que um deputado federal ou que um senador. E ministros do STF. No âmbito dos servidores do Judiciário da União, do Judiciário Federal, nenhum servidor pode passar de ministro do STF. Esse é o teto. Esse é o teto. Presta atenção nesse parágrafo único aqui, que eu já vou mostrar na Constituição para vocês, ó. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Muita calma. Volta para a Constituição Federal, tá? Volta para a Constituição Federal. Aqui nós vamos botar também no artigo 37, inciso 11, um vide. Olha só qual é o vide que nós vamos colocar aqui, pessoal. Indenizatória. Olha só. Você vai para o parágrafo 11 do artigo 37. No artigo 37, inciso 11, você vai botar vide parágrafo 11. Olha o que diz no parágrafo 11 do mesmo artigo 37. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então, as parcelas de caráter indenizatória previstas em lei não estão
no teto constitucional, como ajuda de custo, auxílio moradia, isso não entra no teto, tá fora do teto. Tá fora. Marca este parágrafo 11 aí. Essas verbas que estão no parágrafo único, tá? Então, olha só, volta para a Lei 8.112. Essas verbas que estão no parágrafo único aqui, ó, que excluem-se do teto, as vantagens são as vantagens de caráter indenizatório aqui. Indenizatório. Essas aqui são indenizações aos servidores, por isso excluem-se do teto. Não entram no teto constitucional. Perfeito? Lembra que eu falei para vocês que no âmbito dos estados, poderia, a Constituição Estadual prevê que o governador recebesse a mesma coisa que um desembargador do estado, poderia ser limitado a um desembargador? Marca aí, gente. Isso está no parágrafo 12. No parágrafo 12. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e dos vereadores. Eles não. Então, para os servidores públicos, para o governador, é possível fixar como limite desembargador do Tribunal de Justiça no âmbito estadual. E esses 90,25 de ministro do Supremo Tribunal Federal aqui, esses 90,25 continuam valendo. Eles só não valem para os juízes estaduais. Para o governador, para os servidores estaduais, continua valendo, tá? Continua valendo. Bom, e por que não se aplica aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e vereadores? Por que eu não posso, no âmbito do estado, dizer que um deputado estadual, distrital e um vereador pode receber igual um desembargador? Porque para eles já é fixo. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um deputado estaduais, subindo para vocês aqui, pessoal, tá? Para vocês mostrar para vocês aqui no artigo 27, vai lá para o artigo 27, parágrafo 2º. Artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Federal, para você compreender. Lá no artigo 37, inciso 11, você bota vide art. 27, parágrafo 2º. Olhe comigo. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, a raposa cuidando das galinhas, a própria Assembleia que manda a lei para eles mesmos aprovarem o seu aumento salarial, em razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Tá aqui. Então, os deputados estaduais podem receber, no máximo, 75% de deputado federal. Marcou? Deputado estadual até 75% de deputado federal. Por isso que eles não ficam amarrados a subsídios de desembargador no âmbito do estado. O deles já é fixo aqui. Eles é 75% de deputado federal. E os vereadores, gente. Vereadores, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona os vereadores. Olha só. Está na tela, antes de eu botar na tela, deixa eu pegar aqui para vocês, vai lá para o artigo 29, 29, inciso 6. Artigo 29, inciso 6, na tela para vocês. Olha só como fixa o dos vereadores. O subsídio dos vereadores
será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, para a próxima. O que é legislatura? Os que foram eleitos. Os que foram eleitos para 4 anos fixam só para os próximos. Para eles, atualmente não, já foram fixados pelos anteriores. Ó. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Ó, em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio de um deputado estadual. Então, se o município tem até 10 mil habitantes, um vereador não pode receber mais que 20% de um deputado estadual. E aí vai tendo escalonamento por número de habitantes até chegar em 75%, que é o limite máximo. Ó. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Então, para um vereador receber até 75% de um deputado estadual, o município tem que ter mais de 500 mil habitantes. Beleza? Gente, aplicação do teto constitucional para os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles estão sujeitos a teto? Estão sujeitos a teto? Vou mostrar para vocês. Nós vamos lá para o artigo 37, parágrafo 9º. Artigo 37, parágrafo 9º da Constituição. Desce para ele para você compreender. Está na tela. O disposto no inciso 11, que é o teto, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista independente, ou seja, que não depende dos cofres públicos para pagar o seu pessoal, para custear suas despesas, não tem limite. Um empregado de uma empresa pública, uma sociedade de economia dessa pode receber 500 mil por mês de salário. Nenhum impedimento. Agora, se receber grana do poder público, recebendo grana do poder público, aí está sujeito ao teto, não pode esquecer isso. Beleza? Gente, nesse nosso bloco nós ficamos por aqui, sobre a parte remuneratória. Na sequência, nós vamos continuar com a parte remuneratória dos servidores lá pela Lei 8.112. A parte constitucional, essa é a principal parte, o teto, né? A fixação através de lei, quem recebe por subsídio, quem recebe por remuneração. A partir de agora, nós vamos ver o que forma a remuneração dos servidores públicos e outros direitos deles. Eu aguardo todos vocês na sequência.